ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Sonhonauta, de Shun Izumi. I'd watch the sand off the shore, give the world if it was mine. Pois bem, estamos aqui começando o Quadrinho ao Quadrado, o podcast sobre quadrinhos nacionais, aqui do Ao Quadrado, muitos quase nessa primeira frase. Meu nome é Estranho, não é meu, eu sou o Estranho e estou aqui com... O Judeu Ateu, também no meu nome, não é Estranho. Pois é, não são os nossos nomes, são os nossos vulgos, como dizem os jovens. Pois é. Você tem um vulgo, Judeu, já pensou? Eu sou velho, nunca escutei, não sabia que os jovens falam assim, vulgo. Falam, é um novo termo. Mas bom, estamos aqui para falar de quadrinhos nacionais, como fazemos todos os meses. E dessa vez a gente vai falar sobre o quadrinho lançado, a versão, pelo menos que a gente vai falar, é a versão que foi lançada pela Conrad, de Sonhonauta, por Shun Izumi. É um volumão aqui encadernado, bonitão, bastante coisa. Bonitão, bem grandão. Bem trabalhado. Lombada ok a lombada. Não tá muito pirando, né? Tá simples, né? Simples, elegante. Tá bom, serve. Se você não conhece o Quadrinho ao Quadrado, esse podcast a gente fala sobre um quadrinho em específico e ele tem duas partes. O começo a gente fala sem spoilers, então caso você não tenha ali queira, né, conhecer, decidir se vai ler ou não, se vai atrás, tem interesse, você ouve essa primeira parte e aí depois, pra quem leu ou quem gosta de spoiler, porque às vezes acontece e nem se importa com spoiler, você ouve a segunda parte e aí a gente vai ter um aviso aí no meio quando isso acontecer. Perfeito. Antes de ir pro programa Estranho, a gente tem o Apoia-se do Ao Quadrado, apoia.se/ao-quadrado, no qual você pode apoiar a gente em várias faixas. A maioria do dinheiro, inclusive, é usado para comprar quadrinho nacional, porque quadrinho nacional é caro. Exato, e a gente faz esse trabalho pra você de dizer o que você deve ou não comprar. Mentira. A gente não diz se você deve ou não comprar. Às vezes diz, né? Não sei. Às vezes diz, mas estamos cumprindo esse papel aqui. Muitos quadrinhos nacionais bons aí pra... mas quem faz o apoio no apoia.se/ao-quadrado, apoios acima de R$10, tem o nome aqui lido em um dos programas, sempre em rotação, como as seguintes pessoas, Judeu. William Ribeiro, Gustavo Santos, Rafael Ribeiro de Souza, Matheus Lima e Giovanni Soares Zanon. Muito bem. Perfeito, então, Judeu. Vamos lá pro Quadrinho ao Quadrado, que falaremos de Sonhonauta e todo o programa sempre começa com essa clássica pergunta minha pra você. Sim. Sobre o que é Sonhonauta. Sonhonauta, esse programa vai ter uma parte grande com spoilers, provavelmente, porque a gente tem muito que comentar, imagino eu, em relação aos twists da história, mas a premissa básica é a gente acompanha esse protagonista chamado Mendel, e ele tem sonhos muito vívidos, ele lembra muito dos sonhos, ele acredita que os sonhos dele têm até algum poder de previsão, e um dia ele sonha com uma mulher. Qual era o nome dela? Você lembra, Estranho? Raíssa, isso, perfeito. Aliás, Naíssa, não era Raíssa, não, é Naíssa, e ele se apaixona completamente por ela no sonho, e agora o objetivo da vida dele é reencontrar ela no sonho. Uma boa premissa, bom bastante, acho que sim. Sim, é uma ideia interessante, lidar com sonhos, o título do quadrinho não engana. Não, é muito sobre sonhos mesmo. Esse cara navegando seus próprios sonhos ali, e vai indo mais fundo que isso, né? A gente vai discutir depois, com spoilers, o que isso significa, no que é isso. Antes de partir para a história, inclusive, queria comentar um pouquinho abertamente sobre o estilo, sobre a arte e tudo mais, porque realmente sobre a história vai ser um pouquinho complicado comentar muito sem spoilers, mas no geral, 10 de 10. A apresentação visual desse quadrinho. Já vou começar dando... Não dou nota nunca, né? Mas é porque realmente é excepcional, Estranho. Eu não tenho muito comentar em detalhes, apesar de que eu vou tentar aqui. Mas o conceito de que em cada sonho que ele vai entrando, ele vai explorando outros estilos visuais, funcionou 100%. Eu amei. E era sempre criativo, era sempre chamativo, sempre te capturava na história, não deixava você ficar entediado. Eu amei essa ideia, dava pra dar errado, inclusive, com um quadrinho tão comprido, porque realmente é uma mudança constante que tá acontecendo nele, mas funcionou. Eu amei. Ele não só tinha como dar errado, como eu dificilmente diria que é um dos grandes atrativos em outras situações, mas aqui eu acho que é o grande atrativo pra manter a história. A gente vai falar depois da narrativa, mas em linhas gerais, eu acho que
o que a história tá falando em si não é tão inovador, não é tão bem pensado, é um roteiro até que dá pra você prever muita coisa que vai acontecer. Sim. Então, só que ele é muito comprido. Então aí você fala, como que você consegue manter-se entretido lendo algo que nas primeiras 20 páginas você sabe qual é a resposta? Na primeira 2 páginas eu adivinhei essa história. Eu não sei vocês, estranho. Sim. Nas foi 2 primeiras. Foi muito óbvio. E ainda. E aí eu fiquei tipo, porra, mas eles vão enrolar essa explicação até o final? Como que vai me enrolar? E a forma como ele enrola. É boa. É uma boa forma. E enrolou muito bem. Porque é a estrutura completamente onírica de sonho mesmo. Vai ser uma viagem muito louca, você não sabe pra onde tá indo. Cada hora é uma loucura diferente. E essa variação dos estilos artísticos é até, olhando aqui os extras, até provavelmente uma parte muito trabalhosa que o Shu Mizumi teve de bolar cada hora uma coisa diferente. Mas são coisas diferentes o tempo todo, né? O tempo todo coisas diferentes. Não descansa em nenhum momento. A história inteira é assim, muda o tempo todo. Raramente volta pra um estilo, então o estilo surge, passa e some. Então, tipo, ele joga fora. O cara vai lá, gastou dias fazendo 2 páginas e depois, beleza, agora eu tenho que fazer outra coisa. Essas 2 páginas nunca mais eu vou reutilizar. Nunca mais vou voltar nesse estilo. E meio que pra mim, logo de cara, ele te faz viajar nesses estilos deles. Um dos primeiros estilos que eu falei, nossa, que inusitado, que loucura que ele tava... Parecia que era um desenho a lápis que ele tava fazendo lá no começo, quando ele tava contando a história da amiga de infância dele ali. Eu falei, nossa, mano, que maravilhoso, eu tava amando aquilo. E esse estilo específico realmente não foi nem usado em 2 páginas, era só em uns quadros ali que ele contou a história da amiga de infância e acabou. Vai pra próxima agora. Até acaba sendo, eu imagino que você também passou por isso, mas acaba sendo um mini metagame da leitura, você tentar identificar qual foi a influência para aquele estilo. Porque tem vários que alguns eu consegui identificar. Se não foi baseado nele, ficou muito igual, sabe? Tipo, várias páginas assim. Você teve alguns assim lá no meio? Ai, sei lá, tem uns momentos ali que eu peguei uma vibe meio Akira, talvez. Tem umas coisas meio. Teve um Taiyo Matsumoto em uma parte. Se não era Taiyo Matsumoto, era muito parecido. Aquele estilo de lá meio tremido, contorno, assim, uns ângulos. Ele viajando no deserto ali? Não, o do deserto soou mais um Mobius ali. Ok. Não, pode ser. Tem, sei lá, tem do cara que fez Scott Pilgrim, teve um trecho. Eu pensei nisso também, eu também pensei no... Ai, como é que é o nome? Marley, ou Marley, alguma coisa. O Marley, Teve um trechinho ali. Tem ali, tipo Disney, Popeye, essas coisas. Sim. Tem um pouco de tudo, e é isso que eu acho muito interessante. A parte que ele é... Se não é Taiyo Matsumoto, é muito parecido, que é quando ele tá olhando umas colagens de jornal numa parede. Depois ok. Tem uma página 140, se quiser olhar aí e me dizer se isso não é Taiyo Matsumoto. Se bem que lembra outras coisas também, mas é que o Taiyo Matsumoto ele tem esse estilo meio europeu, me lembra. É pouco, talvez, eu não sei. Eu não identifiquei essa parte como Taiyo Matsumoto especificamente, não. Você me pergunta, tem alguma coisa meio anime mesmo ali mesmo. Tem um Taiyo Matsumoto, tem uma cara de adaptação de anime do Taiyo Matsumoto, não sei se já viu o filme do Ping Pong, né? Você tem razão. Lembra um pouco, assim. Lembra. Mas enfim, tem esse metagame, lá no meio tem um Jeff Lemire ali no meio também. Então assim, tem bastante coisa e com certeza algumas coisas foram intencionais, né? Ele foi beber na fonte para fazer, outras devem ter sido híbrido, não sei qual foi o processo de criação, mas foi muito criativo. Se tem alguma coisa que Sonhonauta é criativo. Sim. Na sua apresentação estética. Sem dúvida alguma. E além desse estilo, dessas constantes variâncias, se ele puxa um pouco na arte, no traço, nessa apresentação visual, a quadrinização é algo bem próprio dele, tá em constante inovação, em
constante mudança ali, bem criativo também. Eu amei. Me fez lembrar, sabe o quê? Me deu uma vibe, essa referência pra ninguém além de mim e você, estranho, mas Ultra Heaven, o mangá Sim. da psicodelia ali, que tipo, o mangá inteiro é uma constante viagem lisérgica. Exato. E teve vários momentos assim aqui. Tem um ali que ele tá fugindo, uma raposa come ele vira uma bola. E tipo, nossa, tava me lembrando muito Ultra Heaven, até nesse sentido de você não saber muito bem o que é real e o que não é. É bem interessante. E, inclusive, essa parte de o que é real e o que não é muito interessante porque o começo da história meio que estabelece que tem a arte da vida normal e tem a arte do sonho, né? Na parte que você comentou que ele tá lembrando do sonho de infância dele, ele tem essa separação bem clara, quadro lado a lado. Só que conforme vai avançando, né, nessa espiral, a arte vai se misturando tanto e se transformando tanto que você já não identifica mais esse limite, né? E claramente tem a ver com a temática da história, de você não conseguir mais delimitar pela arte se alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. Perfeito. E é parte da loucura de você acompanhar toda essa viagem. É essa mesmo, é você ter essa incerteza de tudo o tempo. Apesar de que, inclusive, enquanto a gente tá elogiando, vou continuar elogiando, eu gosto que ele não se emaranha muito filosoficamente. Ele não quer ser Inception, por exemplo, sabe? Sim. Ele não quer fazer o pino ali no final. Será que tá sonhando ou não tá? Hein? Que é sonhar, hein? Tipo, ele não tem tanto interesse em se emaranhar nesse sentido. O que é uma armadilha que esse quadrinho escapou, inclusive, eu acho, porque já foi feito, ninguém tem muito. Não é algo tão interessante de fazer de novo assim. E desse jeito. Eu lembro, desse jeito. Eu lembro especificamente no começo, eu amei que ele tá contando vários sonhos lá em sequência que ele teve. Ele conta de ele encontrar a Nerissa ali, e aí logo em seguida ele fala: Naissa, desculpa, ele pode ter sonhado com a Naissa. Aí depois, e aí eu sonhei que eu tava num bar na Irlanda. E aí ele encontrou a Naissa nesse bar de novo e fala: eu sonhei com você. E eu, o quê? Calma. Não, o que tá acontecendo aqui? Ele tá no sonho falando pra ela que ele sonhou com ela. Como é o sonho? Como é um sonho. E tipo, eu gostei que ele não foi bem natural, assim, sabe? Não é. Pra mim pareceu, tipo, propositalmente confuso logo de cara, pra você não ficar. Pro leitor não ficar tentando adivinhar demais, sabe? Tipo, será que é real? Será que... Tipo, não é o ponto do quadrinho esse. Eu acho que nesse sentido, sim. A gente pode até depois discutir sobre o final, especificamente, né? Porque vai ter partes. Mas eu acho que justamente essa transição clara da arte normal pra depois virar só a arte que é sonho, basicamente, essa arte maluca, sim, faz com que a gente nunca pouse, basicamente, né? Tipo, o foguete decolou ali no começo da história e ele não foi pousando ali na realidade de tempos em tempos. Ele foi voando e foi embora voando. Então, aí só mais pro final que a gente pode discutir se houve um pouso ali ou não. Mas... eu diria que houve, inclusive. É possível. O que isso significa que a gente vai discutir. Mas ele não ter essas paradas de ficar tentando contrabalancear o que é real e o que é sonho na história tornou mais interessante do que virar um jogo de pegar detalhezinhos, sabe, de pegar mistério. Não, mas aquela hora em específico o peão não parou de girar, sabe, tipo, não tem isso, não tem uma pegadinha ali. É mais direto ao ponto nesse. E dá mais tempo pra ideias visuais criativas no geral, sabe? Pô, sim. Mais uma vez, logo no começo ali, eu nem sei se é tão no começo, na verdade. Quando ele vai pra Galeria Pajé e ele vai nadando ali. Tá tudo debaixo d'água. Tudo embaixo d'água. E aí, só depois que ele tá conversando com o cara, não, realmente é um sonho aqui, né? Verdade. É bem interessante. Você, judeu, pergunta pessoal, você sonha bastante? Não. Não, mentira. Sabia, agora que você perguntou, eu sempre respondi não pra essa pergunta, mas eu tenho a impressão que ultimamente eu tenho lembrado mais de sonho, assim, agora que você me perguntou.
calma aí, eu não paro pra pensar sobre isso, mas acho que de um tempo pra cá eu tenho sonhado mais, sim. Você sonha muito, né? Quando eu durmo bem, sim. Eu tenho que Uhum. dormir bem, o que é raro, porque eu cago meu sono propositalmente. Mas Sim, se sim. eu cuido bem, eu sonho. E eu faço essa pergunta justamente porque o que você achou dessa representação do que é um sonho no quadrinho ali, né? Tipo, você acha que ele capturou, conseguiu transpor pro quadrinho bem a essência da ideia de um sonho? Quer saber? Eu acho que não, porque, sei lá, pra mim pelo menos, eu acho que ele capturou bem o que as pessoas acham que um sonho é, ou que um sonho, ou como um sonho deveria ser representado na mídia. Mas pra mim, pessoalmente, você tá perguntando pessoal, né? Pra mim, um sonho é muito mais, tipo, um emaranhado de coisas desconexas às vezes. E não é isso daqui? É um pouco, mas tipo, não tem uma narrativa muito completa, um sonho. É tipo, um sonho seria mais tipo um compilado de one-shots pra mim do que, do que isso, por exemplo, sabe? É, mas eu senti alguma conexão da forma como ele descreveu aqui com o tipo de sonho que eu tenho de ter resquícios de sanidade num mundo de loucura, sabe? Do cara ir na Galeria Pajé ter uma conversa importante e ele ir nadando na rua e esse é o normal e ele não percebe que é estranho e só quando ele percebe, não, realmente, olha só, eu tô sonhando. Pô, eu sonho assim. Meus sonhos são esse tipo de história. Então eu me senti bem representado na forma como o Shun Izumi resolveu representar aqui. Os sonhos, tamo aí. Às vezes é de cada um mesmo. Não é nenhuma crítica a isso. Eu amei a forma com que foi contado mesmo. De um sonho puxar outro também acontece. Num outro sonho você lembra que você teve um sonho de outra coisa. Acontece comigo. Eu não lembro, por exemplo, eu não lembro em nenhum momento de eu sonhar e num sonho eu falar que de um outro sonho. Eu não lembro disso, não. Nunca falo de sonhos na vida real, pode ser por causa disso. Mas beleza, Judeu. Dito isso, a gente falou bastante, discutiu muito sobre arte, sobre a representação, bastante coisa. Como história geral, visto essa viagem visual que a gente elogiou bastante, gostou e acha que é muito bacana, como um grande arco de história pra você, o Sonhonauta funcionou? Você já deu um pequeno spoiler da sua opinião aí, eu acho que eu vou concordar com você, Estranho, que não é algo que especificamente me cativou muito, não, vou ser honesto. Eu meio que adivinhei o plot twist final nas 2 primeiras páginas do que ia acontecer. E foi isso mesmo. E sei lá, quando foi revelado as coisas, eu pensei, já vi isso, já vi fazendo melhor. Alguém poderia ler esse quadrinho e pensar em Inception imediatamente, mas nem Inception, sabe? Eu pensei lá em. Eu não quero dar muito spoiler também, mas sei lá, grandes filmes com plot twist no final revelador sobre o personagem, como, sei lá, Old Boy, ou... como é que é aquele filme do Scorsese? Ilha do Mal ou Ilha do Medo? Não lembro agora. Ilha do Medo. Ilha do Medo, me fez lembrar muito de Ilha do Medo, esse quadrinho. Nesse sentido, eu pensei nessas grandes obras e comparando, eu não achei muito mais bem escrito do que elas. O que ela tem de qualidade foi essa enrolação mesmo, mas o mistério sendo enrolado não era a parte que me interessava mesmo. É mais a experiência visual. E se pra mim eu falei que um sonho é um compilado de one-shots, é mais nesse sentido, inclusive, que eu apreciei o Sonhonauta. Foi esses pequenos contos absurdos sendo contados. Eu gostei deles. Sim. Eu penso que como história contínua, né? Se você for resumir essa história sem a parte visual, ela é simples. No mais simples do roteiro mais óbvio e reproduzido à exaustão nas mídias. Não traz nada de novo à mesa. E eu acho que até em alguma capacidade a gente pode dizer que talvez seja intencional, o quadrinho meio que fala um pouco sobre isso, sobre ser o que a gente pensou o tempo todo. Só que não, é um chavão já de outras análises que a gente fez, que você fala que quando o cara caga no chão e fala, caguei no chão, ainda cagou no chão. Ainda cagou no chão. Ainda tem o cocô lá. Não é só porque você apontou no que você fez que mudou alguma coisa. Ainda tá lá. Então ainda fez. Falou que fez, mas ainda fez.
Eu penso também que pode ser um problema. Várias vezes eu penso nisso, que pode ser que é um problema da gente ser um consumidor de mídia exacerbados. Pode ser, eu tenho certeza que se eu tivesse lido isso com 20 anos ainda, eu ia gostar muito. Talvez pegasse alguma surpresa, sei lá. Não sei, não consigo pensar direito fazer nisso. esse exercício pra pôr pra trás, mas pra agora não surpreende. Então, tipo, é isso, ela se sustenta e aí esse é o peso que eu acho que é interessante da gente fazer, né, de como a arte de forma geral, ela não é absoluta, né? Ela não é feita de um checklist de que você precisa gabaritar. Você precisa ter bons personagens, você precisa ter bom roteiro, você precisa ter boa arte pra ser um quadrinho 10 de 10. Mas o roteiro, sabe, grandes merda. Mas ainda assim, eu acho o Sonhonauta um bom quadrinho. Tipo... Não, eu acho ele excepcional, estranho. Eu gostei muito mesmo de Sonhonauta. É porque realmente falar que o roteiro no geral não é muito interessante parece uma crítica mais pesada do que é, mas o quadrinho que excede tanto nas outras qualidades que eu terminei e eu pensei, ok, era mais ou menos o que eu imaginava, e eu terminei e pensei, tipo, eu pensei, quer saber, não importa, tipo, eu pensei, não, tudo bem, tanto faz, eu tô ok com isso. Inclusive o final mesmo, era mais, não era tão óbvio, assim, o jeito com que ele fechou a chave especificamente. Sim. Um pouco mais interessante do que poderia ser. Sim. Eu gostei disso. Eu sinto que o Sonhonauta, ele é um exemplo que é raro da gente ver, mas que é o exemplo oposto de algo que é comum. O oposto é raro de acontecer, mas o comum é, tipo, você ter um quadrinho que o roteiro é muito bom, mas a arte é grandes coisas, sabe? Tipo, ok, não é tão bem desenhado assim, mas como a história é bem feita, então a gente valoriza um pouco mais ali. E é raramente ter o oposto, né? A arte é tão bem feita que o roteiro grandes merda. Eu quase quero discordar de você, Estranho, porque eu tenho a impressão que acontece muito de ter arte muito boa e o roteiro ser ruim. Não, e tipo... mas da gente ficar positivo ainda depois disso? Não, isso não acontece. É difícil apontar exatamente o que aconteceu em Sonhonauta. É porque, sim, é comum ter roteiro merda e arte boa. Agora, a gente conseguir ignorar o roteiro é muito raro. É muito raro. Isso é muito raro mesmo. No final das contas, a gente fala roteiro abertamente, mas a gente falou que ele soube preencher. Essa ideia simples dele. E, tipo, no final, era isso que importava muito mais do que o twist tanto faz, no final das contas. Mas beleza, então, Judeu. A gente deu uma grande geral. Você gostou bastante de Sonhonauta? Gostei muito mesmo, é muito bom. Eu também gostei bem. Talvez não, né, não equivale da empolgação, mas gosto bem também. Gosto bem. Deixa eu diminuir um pouquinho, ok? Eu gosto bem de Sonhonauta. Gosto bem também. É boa. A gente tá passando por uma fase mais interessante da produção de quadrinhos nacional, que algumas editoras que não eram grandes conhecidas por publicar quadrinhos nacionais começaram a ir atrás de autores que lançaram coisas de forma independente e compilar eles em um volume ou algo do tipo. Então a gente falou já aqui de São Jorge, por exemplo, que a Comic Zone compilou 2 volumes em 1, Sonhonauta, se eu não me engano, saiu online primeiro, a JBC pela Conrad aqui nesse caso, a JBC começou a pegar quadrinhos nacionais. Então acho que aos poucos a gente vai começar a ver mais volumes com essa cara, assim, sabe? De ter um compiladão. Então eu acho bacana como o Sonhonauta, pensando nessa estratégia de começar a entrar no mercado com quadrinhos nacionais, pegar um Sonhonauta como um dos primeiros quadrinhos faz todo sentido. Porque ele é um grande chamariz e chama atenção mesmo. E chama atenção de forma muito positiva. Concordo plenamente. E, obviamente, também é a influência do quadrinho ao quadrado. Né? Espero. A gente tá ajudando a crescer a indústria nacional. Uma página por dia. Beleza, Judeu. Então, se você leu Sonhonauta, eu recomendo que realmente você leia pra segunda parte, procura, e é legal mais a experiência. Embora, né, a gente falou que o roteiro não atrapalha tanto, mas leia, compre. Mas é melhor ler antes pra ver. E depois volte aqui pra ouvir a parte com spoiler. Vamos lá.
fudeu, vamos lá. Vamos lá, isso que é estranho. Quando eu vi um cara com a chave... Fenda na mão, falou, é ele mesmo matando no sonho. Vai ser ele mesmo. Ok, beleza. Foi exatamente essa a minha. Minha reação fala, não, é ele aqui, né? Aí depois fala, não, encontrou outro cara. Eu falo, não, mas esse outro cara não foi esse outro cara, né? Aí realmente, o tempo todo, em nenhum momento eu duvidei que foi ele que matou. Eu acho que, dito isso, toda a trama dessa conspiração... do experimento dos sonhos e tudo mais, isso obviamente não tinha como adivinhar, né? Não. Só que aí quando veio isso, ela veio já com a cara óbvia, que é aquela cara de, mas isso também é um sonho? Sabe? E eu acho que essa é a parte que não pousou, que eu falei que não pousou o foguete, né? Ele subiu e foi saindo até só ele acordar no final e ficar vago se ele, de fato, dali pra trás tudo foi sonho, ou se teve algum trecho que foi o híbrido do sonho com a realidade. Como foi pra você essa interpretação? A minha interpretação foi que o final foi concreto. Eu entendi assim. Pra mim, houve poucos espaços para outra interpretação, na minha opinião, pelo menos. O que foi concreto? Que ele realmente passou por tudo isso? Você não acha que tudo isso foi um sonho? Não. Um sonho muito elaborado que o cara teve? Não. Porque ele tomou uma overdose de drogas? Porque foi isso que aconteceu, né? Ele tomou muito remédio e daí pra frente virou uma loucura até voltar ao normal. Ou sei lá, pelo menos que seja no meu entender canônico do negócio, ok? Pra mim, fizeram um experimento nele, sim, é isso. Porque, tipo, alguma explicação de quem é e o que aconteceu com a Naissa, né? A história tem que dar. E a única que ela deu é essa, de que foi de quem matou ela. Então, se os detalhes... não, será que teve experimento com ele mesmo ou não? Isso me interessa menos, entendeu? Ele matou a Naissa, isso com certeza, né? Sim, mas beleza. pode ser, matou ela num sonho. Ele sonhou que ela existia e sonhou que ele matou ela. Tá, ok, esse duplo sonho aí. Okay. Tudo é sonho. Basicamente tudo que... Da droga pra frente, tudo é sonho. É uma interpretação... Eu não sei se é a que eu acredito, tá? Mas eu consigo, olhando na arte, imaginar que é uma interpretação plausível com o tipo de narrativa que foi feita. Eu gosto mais da... Não, é possível, você tem razão, é possível. Você gosta mais de conspiração, é isso? Eu gosto mais de conspiração e eu gosto mais do final em que eles conseguem refazer o experimento na cabeça dele e ele acorda como se nada tivesse acontecido mesmo. Tipo, deu certo, entendeu? E é incapaz de lembrar do próprio sonho, inclusive. Exato, né? exato. Que é uma coisa que é rara pra ele, pelo que a gente entendeu. Ele sempre recorda o sonho. Se tem uma coisa que favorece só um pouquinho o seu lado pra mim, ou sei lá, eu não sei. Eu queria só comentar que eu acho muito engraçado o conto dele de que ele encontrou... Não encontrou, ele ouviu uma notícia sobre a amiga de infância que ele tinha sonhado outro dia. E essa é a prova de que o sonho dele tem poder. E, tipo, é a coisa mais não impressionante do mundo, sabe? Obviamente o sonho dele não tem poder. O que você tá falando? Eu já escutei essa história de 1000 pessoas e não é nem um pouco impressionante. Quantas vezes na vida você já não escutou de alguém falando, não, eu sonhei com essa pessoa. Com meu avô e meu avô morreu, 3 anos depois. Estúpido. Eu sonhei que meu avô, que estava no hospital já prestes a morrer, morreu. E aí ele morreu. Porque ele estava prestes a morrer. Ou sei lá, até essa coincidência de eu sonhei com uma pessoa que eu não me encontrava há 10 anos e agora eu me encontrei com ela. O que não é impressionante isso, é só tanto faz. Pois é. Então, nesse sentido de que, sei lá, eu não sei qual era a conexão que eu queria fazer com o que você falou, mas eu acho muito engraçado isso mesmo, de que a explicação dele logo de cara mostra que não tem nada de impressionante no sonho dele. Sim, mas eu sinto que esse é o único espaço que o quadrinho dá pra você ter alguma coisa criativa ali, né, de diferente. Porque, tirando isso, é tudo loucura de qualquer jeito. É a loucura que basicamente. Não tem muito segredo, tem o cara que vai lá, encontra o Belchior. O cara era claramente o Belchior. O Belchior, sem razão. Encontrou o Belchior. Inclusive, você gostou tipo, tem esse mini paralelo aí dentro. Esse mini conto, né? Do Belchior com o cara que viveu um sonho também, 200 anos. Com a...
com a menina ali, eu já esqueci o nome dela que também. É tipo uma Pandora da vida ali. Exato. Eu acabei não prestando tanta atenção. Se eu relesse de novo, eu ia achar provavelmente muito mais tocante. Mas ele era bonitinho. serve como um mini paralelo com a história, né? Teve que abandonar o sonho pra encontrar a realidade, meio que é o que o cara acontece. Quando ele quis encontrar a menina fora do sonho dele, ele descobriu que foi ele que matou ela, basicamente. Então... você tem razão, Estranho, que inclusive no final... Porque durante o quadrinho inteiro você não fica... será que é verdade ou será que não é? Porque tanto faz, foda-se, não importa. E a única parte que você fica... ok, é verdade ou não é? É esse negócio do experimento, né? É a única parte que você fica... E aí, isso aconteceu ou não? Sim. Eu acabei escolhendo entender que é real. Aconteceu mesmo. Você quis acreditar. É uma possibilidade, não vou negar. Mas novamente, tipo, esse ponto em específico é um tiquinho o Inception de novo, né? Você comentou lá no começo que ele não caiu no mesmo clichê, mas tipo, pouquinho, deu uma escorregadinha ali. Não de, sei lá, não é o peão girando, mas... Não, é o peão girando, na sua interpretação é o peão girando, é porque eu realmente tinha entendido a minha... Eu de verdade, eu não pensei em tudo ser um sonho, por isso que a minha interpretação era de que ele tinha pousado, mas você tem razão, dá pra ter essa outra perspectiva, e aí sim, realmente fica o peão girando aí, sim. Então, tipo, tem um tiquinho ali, ele trisca nessa ideia, e realmente agora, eu lendo, eu não tinha lembrado disso, mas no começo do podcast, quando você falou de Inception, eu falei, realmente, a gente tem uma história muito bem estabelecida sobre sonhos no imaginário popular dos anos no século XXI, que é difícil evitar a comparação sempre que envolve sonho. Mas tipo, a parte do Inception não me incomoda tanto no final dos contos, mesmo com essa sua interpretação, tanto faz pra mim. A parte que eu fico menos interessado justamente é a parte old boy do negócio, é a parte de não, eu matei a mulher que eu amava, sabe? Isso é meio desinteressante, justamente porque previsão. Visível. Mas é isso, tem mais algum ponto do roteiro que você queira chamar atenção? Não, eu já acabo comentando tudo que eu queria no final das contas, Estranho, tô bem satisfeito. Beleza, fazendo o conjunto da primeira parte que a gente falou lá, com o que a gente falou agora, cobre tudo que eu tinha pra falar do quadrinho. Perfeito. Mês que vem tem outro quadrinho, correto, Estranho? Correto, todo mês a gente avisa com antecedência qual é o próximo quadrinho nacional pra você já ir atrás, se você quiser se antecipar. E dessa vez, Judeu, o título é o longuíssimo... O título mais comprido que a gente já teve. Eu quero ver como que eu vou fazer caber isso na abertura do programa, que é Andei por entre as frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas, de Paulo Crumbin. A gente falou já de Paulo Crumbin? A gente não falou de Paulo Crumbin, a gente quis muito falar de Paulo Crumbin, mas a gente não fala porque está fora de catálogo há anos. Gnut. É verdade, eu tenho o Gnut dele aqui, você tem razão. Maravilhoso o quadrinho dele, Gnut. É bom mesmo. Tá fora de catálogo, não tem nem como falar, porque ninguém vai conseguir encontrar pra ler. Mas ele fez também junto com a Cristina Eiko, que é a parceira dele. Ele fez os quadrinhos do Penadinho, do Gráfico MSB. Sim. E fez o Quadrinhos A2, que é uma série longeva aí, publicada independentemente por ele. E ele tem esse quadrinho recente aí, que saiu pela Mino, que é... Não sei o que é. Não sei o que é também muito bem, não. A gente vai descobrir agora. A gente vai descobrir no mês que vem, então vão atrás aí. O título vai ficar no post, porque é muito... Por favor. Até mês que vem, então. Até mês que vem.